Olá, eu saúdo cada um de vocês com a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, amém? O meu nome é Miriam Anita e eu estou aqui para dizer para os irmãos aquilo que eu entendi do texto chamado A Vontade de Deus é Converger Tudo em Cristo. É um texto que está no Manancial, que é uma publicação de meditações diárias da União Feminina Missionária Batista do Brasil. Não fui eu quem escrevi, eu só vou dizer para os irmãos aquilo que eu entendi. Isso dito, vamos orar. Senhor Jesus, que tu possas abrir nossas mentes e nossos corações para que possamos entender e, entendendo, que possamos colocar em prática. Perdoa os nossos pecados, fica conosco, é em teu nome que oramos. Amém. Bom, irmãos, então o texto hoje que é solicitado que leiamos é Efésios, capítulo 1, versículos 10 e 11. E o texto diz assim: de tornar a congregar em Cristo todas as coisas na dispensação da plenitude dos tempos, tanto as que estão nos céus como as que estão na terra. Nele digo, em quem também fomos feitos herança, havendo sido predestinados conforme o propósito daquele que faz todas as coisas, segundo o conselho da sua vontade. Amém? E o versículo escolhido pelo pastor André Oliveira, que foi quem escreveu o texto, foi o versículo 10, que diz, isto é, de fazer convergir em Cristo todas as coisas celestiais ou terrenas na dispensação da plenitude dos tempos. Então, aqui no Manancial, ele usa a tradução Nova Versão Internacional, fala sobre convergir. Na minha versão de Almeida, fala sobre tornar a congregar. Então, eu fui procurar, no dicionário o que queria dizer convergir. Então, convergir, congregar é dirigir-se numa direção, é afluir, agregar, ajuntar. Fui procurar até no grego. Então, esta palavra que está no texto bíblico, ela é uma palavra bem grandona. Essa palavra chama-se anakephalaiomai. Grande, né? Anakephalaiomai. E essa palavra que eles traduziram como convergir, quer dizer que é assim, resumir outra vez. Colocar todas as coisas juntos sob o princípio unificado de uma pessoa ou de alguma coisa. Então, no caso aqui, a Anakephalaiomai fala sobre unificar tudo, fazendo Cristo o centro de todas as coisas. Então, o nosso texto está falando sobre a vontade de Deus, que é convergir tudo em Cristo. E eu gostaria de lembrar que lá em João 1,3, eu acho muito importante a gente comentar isso aqui agora, diz assim, que no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele e sem ele nada do que foi feito se fez. Então, o Senhor Jesus está desde o princípio, ele é Deus e todas as coisas devem convergir para ele. Então, o texto diz que assim que antes de Jesus encarnar como homem, Deus formou um povo para si, a partir de Abraão. Através do qual ele seria revelado ao mundo. Lembra quando ele falou para Abraão que ele seria o pai de uma grande nação? Então, mas o Senhor deixou claro que o seu amor e o seu cuidado, sua graça e a sua misericórdia estavam destinados não só aos judeus. Glória a Deus, Nós também tivemos parte com isso. Então, a destinação do amor, da graça e da misericórdia infinita de Deus seria destinada a todos os povos, porque a palavra diz que em Abraão todos os povos seriam abençoados.
Então, antes de Cristo, os homens tinham vivido num mundo dividido. Havia divisão entre judeu e gentil, entre grego e bárbaro. Em todo o mundo não existia outra coisa senão separação. Então, Jesus veio ao mundo para eliminar todas essas divisões. Jesus veio para mostrar que ele ama todos indistintamente, e que, assim, todos os homens devem viver em harmonia, reunidos, juntos. Então, o apóstolo Paulo dizia que o segredo de Deus consistia nisso, nessa capacidade de unir os homens. Então, o desígnio de Deus era que tudo que estava solto, tudo que estava perdido, todos os elementos dispersos da criação fossem se reunir em unidade e em união em Cristo Jesus. Jesus Cristo veio para o mundo para que o mundo fosse um, para que as pessoas pudessem entregar a sua vida a Ele e tivessem um só propósito, né? Como aquela canção que nós cantamos, que é um só coração. Que todos tivéssemos esse mesmo desejo de seguir a Cristo, tivéssemos um só coração. E Cristo também, segundo o texto, também veio para resolver questões internas. Muitas divisões, né, que atingia cada homem em particular. Então, dentro do homem, dentro de mim, de você, há muita tensão, há muita luta. A gente fica o tempo todo brigando entre o bem e o mal, entre o justo e o injusto. Inclusive, o apóstolo Paulo dizia, né, que o bem que ele queria fazer, ele não conseguia fazer, mas o mal que ele não queria, ele acabava fazendo. Então, Jesus veio para resolver essa questão da luta entre o bem e o mal, da razão e da paixão, do justo e do injusto, entre o instinto e a vontade. Então, o nosso texto também diz que se você está convergido a Cristo, para que em Cristo você possa convergir outras pessoas ao Senhor. Então, eu não sei quantos de vocês são motoristas. Existem aquelas placas de conversão à esquerda, conversão à direita, conversão obrigatória. E quando a gente não segue essas placas, nós somos multados. Então, até o homem comum sabe que quando há uma indicação, a gente deve segui-la. E a Bíblia nos diz que todas as coisas, todas devem convergir para Cristo. Então, aqui, no final do nosso texto, o autor está dizendo que a gente, além de nos direcionarmos a Cristo, além de nós estarmos agregados com Cristo, nós devemos também levar outras pessoas a fazer isso. Então, lá em Mateus 28, diz assim, ó. E chegando-se Jesus, Mateus 28, 18, 19 e 20. E chegando-se Jesus, falou-lhes, dizendo: É-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Amém. Isso é a grande comissão. E à medida que nós atendemos a essa ordenança de Jesus, nós estamos fazendo com que as pessoas também tenham uma conversão, que elas também convirjam para Jesus Cristo. Então, o pastor André Oliveira disse que a gente tem que executar, sim, essa tarefa. A gente não pode se esquivar dela. A gente tem que trabalhar para que não haja nem judeu, nem grego, nem homem, nem mulher, nem branco, nem negro, nem amarelo. Nós temos que trabalhar para que todos sejam um em Jesus Cristo. Isso é fundamental. Então, nós, como Igreja de Jesus, temos que trabalhar em prol desta conversão, em prol desta grande comissão, onde todas as pessoas poderão ouvir de Jesus Cristo e poderão se decidir ou não a convergir a sua vida para Jesus Cristo.
E eu quero deixar aqui uma pequena historinha a respeito de 3 touros e um leão. O leão, escondido no mato, ele sempre estava espreitando esses 3 touros na esperança de devorá-los. Ele queria fazer deles o seu jantar, mas ele tinha muito medo de atacar a cada um deles, porque eles andavam em grupo, né? Eles andavam sempre os 3 juntinhos e o leão não tinha como atacá-los. Então, o que o leão resolveu fazer? Resolveu usar de uma estratégia. Então, ele começou a arquitetar um plano maligno, né? Então, ele começou a fazer fofoca, a fazer maledicência, caluniar, falar mexericos. Então, ele falava para um touro: nossa, você ficou sabendo que o seu amigo aí acha que você não é tão importante quanto ele? Aí chegava pro outro e falava assim: nossa, você ficou sabendo que o pasto, o lado do pasto onde o seu amigo está comendo é muito melhor do que o seu? Então vocês estão juntos, mas ele dá uma enganada e ele come mais do que você. Então ele começou a criar intrigas entre os amigos touros. E isso foi trazendo para o grupo uma discórdia, porque aí eles começaram a entender que eles já não eram iguais uns aos outros e a amizade deles foi sendo corroída por essas intrigas, essas maledicências, por essas fofocas, até que um dia o leão conseguiu, com sua estratégia, separá-los. Porque aí um touro começou a tirar satisfação com o outro e eles começaram a se desentender e aí a amizade se desfez. Então, por conta desses conflitos e dessas mentiras, agora eles começaram a pastar sozinhos, cada um pastava num lugar. E aí, o que aconteceu? Foi muito fácil para o leão. E aí ele começou a atacar um deles, fez deste primeiro um jantar, e um após o outro, eles foram sendo devorados sempre que o leão tinha fome. Então, é uma história muito singela, mas que quer dizer o quê? Que se nós começarmos a acreditar que aquele irmão, ele é diferente de nós, mas aquele lá não é um bom crente, aquele lá é carnal, aquele lá é fofoqueiro, aquele é maledicente, aquele outro lá, não sei, tem alguma coisa nele errada, enfim. Essas coisas vão minando a nossa capacidade de estarmos unidos e convergidos a Jesus Cristo, porque para Jesus Cristo nós somos todos iguais. E Deus nos vê através de Jesus Cristo. Então podemos ser o pior dos mortais, se nós nos arrependermos das coisas que fizemos, se nós nos arrependermos diariamente dos pecados que cometemos, Jesus Cristo nos purifica de todo pecado e Deus nos olha através do sangue de Jesus. Então, assim, esta união, este amor a Deus, essa necessidade de convergir, tudo para Jesus Cristo, é como banho. A gente tem que tomar todos os dias e às vezes mais de um. Ok? Bom, então, irmãos, eu acabo aqui a nossa mensagem, lembrando, assim, essa grande responsabilidade que nós temos, que é de pregar o Evangelho, de dizer a toda criatura, a todas as pessoas que nós somos, sim, iguais diante do Pai, e que nós temos que, sim, convergirmos todos para Jesus Cristo. Eu me despeço aqui, falando aqui a última palavra do nosso manancial, que diz assim, que Jesus veio ao mundo para eliminar as divisões e para criar para si um povo unido nele. Deixo aqui o meu abraço fraternal, o abraço de ursa, e lógico, né? A nossa palavra de ordem que é saudades.